Propósito para a gente estar aqui, né? Existe um propósito para a nossa igreja, existe uma vontade de Deus para nós nessa cidade. A gente sabe que a visão da igreja é de alcançar, né, toda Juiz de Fora e as cidades da Zona da Mata com a palavra da fé, né, andando em ousadia e com amor. E vou contar a história sobre um jovem, né, que ele se submeteu a essa vontade de Deus e fez com que ele alcançasse o propósito para o qual Deus chamou ele a fazer. Então, eu queria que vocês abrissem aqui comigo em Neemias 1. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, vou ler até o 4, tá? Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Sabe, aqui vai contar, né, sobre Neemias. Eu vou resumir um pouco aqui a história, né, dele. Ele foi a peça fundamental para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Então, Deus ele colocou isso no coração de Neemias e teve 3 pontos que me destacou, né, sobre a vida de Neemias, como ele se moveu e o porquê ele se movia, né? Quando a gente for ver ali na história como ele saiu, sabe, Neemias ele não era um engenheiro, não era um pedreiro, mas ele tinha no coração de reconstruir um muro. Né? Ele tinha no coração de que ele queria fazer com que aquela cidade fosse protegida novamente, uma cidade que era, né, dos familiares, os familiares dele moravam. Então ele tinha isso no coração de poder reconstruir aquele lugar. Deus tinha colocado isso no coração dele, sabe? Então o que me chamou a atenção nessa história foi que Neemias ele se moveu em compaixão com o povo, sabe? Neemias ele não ficou, ele olhou para as pessoas e não achou aquilo normal, via aquelas pessoas sofrendo, ele não achou aquilo como algo comum e ele quis, né, ele sofreu por aquilo, ele chorou por aquilo, ele falou, não, eu preciso fazer alguma coisa, né, por isso. Então ele teve compaixão daquele povo. E o segundo ponto foi que ele se fez disponível, sabe, ele se tornou disponível, ele não falou, não, eu vou orar aqui para Deus enviar alguém para ir lá e reconstruir aquele muro. Não, Neemias ele se colocou à disposição daquilo, ele falou, eu que vou, sabe, né, Deus colocou isso no meu coração, então eu vou cumprir isso, né, eu vou me disponibilizar para Deus e fazer com que as coisas aconteçam. E um terceiro ponto foi que Neemias ele não se movia pelas coisas que ele pensava, sabe, que poderia, não se movia por ele mesmo, ele ouvia as direções de Deus, ele ouvia aquilo que Deus ia falando com ele, e por isso fez com que ele conseguisse alcançar êxito naquilo, fez com que ele conseguisse reconstruir aqueles muros, porque sabe, se ele fosse parar para olhar para a vida dele, né, ele via, cara, eu não tenho capacidade para poder fazer com que aquela cidade, né, tenha os muros reconstruídos. Porque se você for olhar a história dali dessa cidade, tinha 142 anos que o muro estava destruído. Né, e várias pessoas tentaram reconstruir esse muro, várias pessoas foram lá, começaram, mas ninguém conseguia fazer com que aquele muro fosse reconstruído. Então, Neemias, se ele fosse parar para olhar, né, as limitações dele, ou aquilo que ele poderia fazer com a própria força, ele nunca conseguiria reconstruir aquilo. Mas Neemias foi alguém que foi guiado por Deus, sabe? Neemias foi alguém que ouvia a Deus e seguia as orientações dele. E foi isso que fez com que Neemias alcançasse, né, o sucesso. Então, eu queria começar falando aqui sobre esse ponto, né, de a gente ser alguém com compaixão pelo povo. Assim como, né, Neemias ele tinha essa missão, né, de reconstruir reconstruir aquele muro. A nossa igreja, ela também tem uma missão aqui, que é de alcançar as pessoas, sabe? Que é de fazer com que as pessoas conheçam a Deus, fazer com que essa cidade
né, ela seja alcançada pelo poder de Deus e pela palavra. Amém? Então, o que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Sabe, se a gente for olhar para nós, assim como Neemias, né, ele olhado para ele, a gente vai ver, cara, é impossível eu conseguir fazer com que a cidade inteira seja alcançada. Mas se nós formos parar para se submeter, né, se a gente for parar para pensar, por que a gente não se submete à vontade de Deus? Por que a gente não ouve o que Deus tem a dizer e a gente caminha sobre isso? Porque se a gente caminhar sobre aquilo que Deus está falando, sabe, Deus vai fazer com que isso aconteça, porque é a vontade dEle, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é a compaixão, sabe? Se a gente não amar as pessoas, se a gente não tiver isso no nosso coração, esse desejo de fazer com que as pessoas conheçam a Deus, se a gente olha para as pessoas na rua e a gente vê aquilo normal, né, as pessoas se perdendo, né, e vê aquilo como algo e faz diferença para você se as pessoas estão perdendo, né, a gente estão se perdendo. Então a gente acaba vindo para a igreja e se tornando aquelas pessoas que são, como é que fala? Teólogos, né? A gente vem aqui, está aqui, mas, né, fica aqui, mas não quer alcançar as pessoas, a gente fica estagnado. Então, a compaixão, ela vai nos mover a fazer alguma coisa. A compaixão vai fazer com que a gente haja fora da igreja, né? Vai fazer com que a gente cumpra alguma coisa. E a compaixão, ela é algo espiritual, sabe? Porque existe algo carnal sobre a compaixão, que é a gente sentir pena, né? Isso é carnal, a pena é carnal, mas a compaixão é algo espiritual, porque a pena, ela faz a gente olhar para as pessoas e achar que a gente é incapaz de fazer alguma coisa, né? A gente olha para as pessoas sofrendo, olha para as pessoas se perdendo, e a gente fica ali com pena dela, né, pensando, poxa, está indo para o inferno, que pena, né? A pessoa não conheceu Jesus. Isso vai fazer com que a gente não faça nada, né? A gente vai olhar para a nossa capacidade. Cara, eu não posso fazer nada por aquilo, né? Eu olho para aquilo ali, mas eu não tenho nada para poder fazer, para poder alcançar aquela pessoa. Mas quando eu tenho compaixão, eu entendo como Deus me alcançou e o quanto Deus pode fazer na vida das pessoas, né? Como Deus pode alcançar as pessoas. Então, se eu me movo por compaixão, eu me movo por amor, e eu começo a me colocar no lugar do outro, sabe? E começo a ver, cara, Deus, Ele transformou minha vida, Deus, Ele fez algo em mim, e Ele pode fazer algo nele, né? Deus, Ele pode fazer algo nessas pessoas. Deus não quer que essas pessoas se percam. Então, eu preciso olhar para essas pessoas com amor, né? E a gente vê isso aqui na vida de Neemias, né? Que Neemias, ele olhou para o povo e ele falou, ele orou, né? Ele chorou, ele sentou e chorou e lamentou por alguns dias sobre aquelas pessoas. Ele falou, cara, eu não posso deixar aquilo ali, eu não posso ser indiferente por isso, não posso, né, me colocar nessa posição de conforto aqui onde eu estou e ver aquelas pessoas lá sofrendo. Então, existia amor, né, na vida dele. Se a gente for ver lá em Gálatas 4, se vocês quiserem abrir. Gálatas 4:18. Aqui vai mostrar que Paulo, ele também tinha esse mesmo sentimento nele, né, esse mesmo desejo. Ele disse assim, é bom ser sempre zelosos pelo bem, e não apenas quando eu estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, eu estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja informado em vocês. Então, aqui mostra como também Paulo, ele tinha compaixão das pessoas, sabe? Ele também olhava para as pessoas e desejava o crescimento dela, e se colocava no lugar daquelas pessoas, né? Ele não olhava só para aquelas pessoas, mas ele queria que Cristo fosse formado nelas. Então, às vezes, tinha que passar por grandes aflições, por grandes coisas, para poder Cristo ser formado nelas. Então, quando eu olho, né, para essa cidade, quando a gente começa a olhar para Juiz de Fora e ver como essa cidade, né, tem tanta gente, né, tem tantos habitantes, e quantas pessoas que ainda não conhecem a Deus, né, qual é o nosso sentimento, né? Como você tem se movido a isso, né? Porque a compaixão, ela me faz sair do lugar, sabe? Ela me faz sair da zona de conforto e querer fazer algo para alguém. Me faz me colocar no lugar do outro para poder fazer com que as pessoas conheçam a Deus, assim como eu conheci. Então, tô falando rápido, né, gente? Amém.
Então Neemias, né, ele ouvia isso, sabe? Neemias, ele ouvia, como eu estava falando lá no início, ouvia as direções de Deus, e isso fez com que Neemias ele alcançasse isso. Então, uma coisa para a gente refletir, se a gente for olhar, né, para a vida de Jesus, né, Jesus também, ele, lá em Mateus 9, que diz assim, que Jesus ele tinha compaixão das pessoas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, está em Mateus 9, 36. Então, compaixão é uma das características de Deus, não sei se é característica mesmo, mas, né, é uma das qualidades de Deus, né? É uma das características que Deus tinha, né? Que Jesus ele tinha essa compaixão das pessoas. Jesus ele queria ver as pessoas sendo curadas, né? Ele via as pessoas sofrendo e queria com que as pessoas fossem alcançadas. Então, para que Deus envie as pessoas para a igreja, né? Eu não estou falando que a gente quer que a igreja seja cheia, né? A gente quer que o inferno esteja vazio, né? A gente quer que as pessoas não fiquem, né, perdidas. Então, para que a gente, né, consiga com que a igreja esteja cheia de pessoas, né, com que a igreja alcance as pessoas, a gente precisa ter um coração de cuidado por elas. A gente precisa amar as pessoas, né? Não adianta a gente querer fazer com que as pessoas venham, se Deus não olhar para nós e ver, cara, vocês não estão cuidando das pessoas, né? Vocês não estão amando as pessoas. Como Deus vai enviar as pessoas para nós se o nosso coração não está em cuidar, né, em cuidar delas, em poder pastorear elas, em poder amá-las, né? Então, esse desejo, ele precisa estar em nosso coração de alcançar o perdido, né? O desejo de ter essa compaixão. E Neemias, ele era assim, né? Neemias, ele via a necessidade das pessoas e ele queria se mover por isso. E ele se movia por isso. Então, eu queria abrir aqui também, lá em Neemias 2. Deixa eu ver se... 2:1. Diz assim, no mês de Nisan e no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vim diante dele, eu tomei para oferecê-lo e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto e não está doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu o reedifique. Então aqui, Neemias ele estava ali diante do rei, né, Deus já tinha colocado esse desejo no coração de Neemias, de ele partir, né, para a cidade, mas Neemias ele foi, além dele ter sido, né, submisso à vontade de Deus, Neemias ele também foi submisso ao rei. Sabe, Neemias ele poderia, poxa, eu ouvi algo de Deus, né? Deus falou comigo, eu posso aqui fugir, né? Vou fugir daqui. Deus falou comigo, então vou arrumar um plano de fuga, né? Vou arrumar um plano de fuga, vou sair daqui e vou lá cumprir o propósito. Mas sabe que Neemias ele se submetia ao rei também. Neemias ele pediu a permissão do rei para que ele pudesse ir. Então ele orou para Deus e falou, Deus, coloca isso aí no coração, né, desse rei, porque eu preciso, né, dessa autorização para que eu cumpra aquele propósito, para que eu consiga alcançar aquilo. Então, aqui mostra o coração de Neemias, sabe? Que o coração que tem compaixão, um coração que tem um amor, sabe? Ele é um coração também submisso. Ele é um coração também obediente, sabe? Ele não é um coração egoísta, né, que vai sair fazendo tudo porque Deus falou, então eu vou fazer. Não, existe, né, as autoridades que nós precisamos nos submeter. Então, Neemias aqui, ele se submetia ao rei, sabe? Então, esse foi mais uma das características que eu vi em Neemias, que ele fez, né, com que ele andava. Então, tinha o segundo ponto, né, que eu ia falar, que era de estar disponível,
né, de estar disponível àquilo que Deus quer fazer, sabe, Neemias, primeiro, ele teve compaixão, ele se submeteu às pessoas, às autoridades, ele se submeteu à vontade de Deus, e ele também foi alguém disponível, né, ele não se movia sozinho, né, ele não se movia pela emoção ou por aquilo que estava nele, mas ele queria alcançar aquele povo, então ele se submetia às autoridades. E uma forma de mostrar o quanto ele era disponível foi quando eu estava falando no início, né? Ele não orou para que Deus pudesse enviar alguém para aquele lugar, mas ele se prontificou aí, né? Ele se colocou à disposição de Deus, e se colocar à disposição de Deus é quando a gente, né, sabe aquilo que Deus quer para nós, né? A gente sabe o plano que Deus quer para nós, a gente sabe a visão que a igreja tem, a gente sabe o que nós precisamos fazer aqui na cidade. Então, estar disponível para Deus é eu me submeter a essa vontade, sabe? É eu Deus poder contar comigo para poder alcançar as pessoas, sabe? Quando eu me movo em direção àquilo, Deus falou que eu vou alcançar algo, então eu preciso estar com o coração aberto para isso, né? Eu não posso me travar e ficar parado, né, pensando que as coisas vão acontecer, né? Estar disponível para Deus. A gente, né, hoje a gente tem os grupos de conexão aqui na igreja, e às vezes a gente ora para que, poxa, Deus, eu queria que o Senhor enviasse alguém para alcançar esse bairro. Por que a gente não abre um GC na nossa casa, sabe? É um espaço para poder alcançar essas pessoas. Porque a gente não coloca lá um ponto de pregação, né? Um ponto de relacionamento, um lugar onde as pessoas podem ir e conhecer Jesus. Então, se está disponível, é a gente poder também abrir a nossa casa, sabe? Abrir também o nosso coração para receber essas pessoas. É a gente estar disponível para poder cumprir aquele propósito que Deus tem. E frequentar também, eu estou falando aqui, mas eu nem ia falar, mas frequentar também um GC é uma forma de a gente mostrar que a gente está disponível a alcançar o propósito. Porque é a visão da igreja, né? A visão da igreja é alcançar a cidade. E o GC é uma das maneiras que nós encontramos de alcançar as pessoas. Então, estar disponível é eu poder me submeter a isso e participar. Poxa, mas eu não quero. Mas, cara, participa. Vai sem querer, daqui a pouco você vai estar querendo. Né? Quando você for a primeira vez, se for a segunda, você vai estar querendo ir. Porque é assim mesmo, no começo é difícil, mas depois fica bom, né? Fica leve. Amém? Então, a compaixão de Neemias fez ele se mover, fez ele sair do lugar onde ele estava e fez ele ser alguém disponível. Mesmo Neemias estando ali, né, no palácio, vivendo no conforto, né? Vamos dizer que ele estava num lugar confortável, enquanto a cidade estava destruída, ele estava num lugar confortável. Neemias, ele saiu dessa zona de conforto dele, né? Ele decidiu se mover por aquilo, decidiu alcançar as pessoas e se tornar alguém realmente disponível a Deus. Então, às vezes, a nossa disponibilidade, sabe, vai trazer algum custo para a gente. Quando eu falo custo, eu falo sobre algum sacrifício, sabe, de a gente poder sair dessa zona realmente de conforto e poder se mover por algo. A gente parar de ser egoísta e se mover só pela gente, mas a gente se mover pelo propósito. A gente se mover por aquilo que Deus tem colocado no coração, né, da igreja, tem colocado no coração da gente. E então, Neemias, o que ele fez para poder se colocar disponível, né, à vontade de Deus, ao desejo de Deus? Ele orou, sabe, ele não, né, a Bíblia vai dizer que ele orou e jejuou quando ele estava ali de frente para o rei. Sabe, às vezes a gente fica um pouco ansioso a fazer as coisas, mas Neemias, ele se colocou à disposição de Deus, né? Ele se colocou à disposição em ouvir as orientações de Jesus, em ouvir as orientações de Deus. Ele se colocou numa posição onde ele não iria se mover, né, pela força dele, mas onde ele iria se mover debaixo de uma unção, debaixo de um poder de Deus, realmente, de um guiar dele, né? Então, Neemias, ele jejuou. Às vezes a gente, né, não sabe como ouvir a Deus, não sabe como pesquisar a Deus, às vezes Deus não está falando nada comigo, e às vezes a gente não sabe o que fazer realmente, a gente fica um pouco perdido sobre o que Deus, né, quer fazer comigo, qual é o meu papel dentro da igreja, qual é o meu papel aqui dentro da igreja
Verbo da vida em Juiz de Fora, o que eu devo fazer, né? E Neemias, ele se submeteu à vontade de Deus, ele orou e jejuou, sabe? O orar é o que vai fazer, né, os propósitos de Deus se conectarem, né, com você, vai fazer com que você conheça aquilo que é a vontade de Deus para você. Então a oração e o jejum, ele vai tornar o seu coração mais sensível a Deus. Ele vai tornar o seu coração mais, né, perceptível àquilo que Deus quer fazer com você. Então, à medida em que você for, né, se relacionando com Deus, né, meditando na palavra, meditando naquilo que Ele tem, a gente vai entendendo tudo que Deus ele tem para nós. E uma outra coisa que Neemias ele se submetia a isso, sabe? Neemias ele não se movia pelas próprias forças. Neemias ele ouvia a Deus antes de fazer qualquer coisa. E como está o nosso coração hoje? Como nós nos movemos hoje? Sabe? Às vezes a gente vem para a igreja, como eu estava falando no início, e só vem, mas a gente não se encaixa no propósito. A gente vem só por vir, mas a gente não entende por que a gente está aqui, né? Por que a gente está nessa igreja de Juiz de Fora. A igreja ela tem essa visão de alcançar a cidade, né? O que você pode fazer para poder alcançar isso? Qual é o seu papel para poder fazer com que isso aconteça? Sabe, às vezes a gente vem aqui só para receber, e não tem nada de errado a gente receber de Deus. É bom a gente receber de Deus também, sabe? Mas Deus ele também quer se mover por meio de você. Deus ele também quer fazer algo por meio de você. Então, quando você se conecta à visão da igreja, quando você se conecta àquilo que Deus quer fazer por meio da igreja, você começa a entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E a gente começa a se mover por isso, né? E o se mover por Deus, o se mover diante, né, dentro da visão, né, vai te dar força, sabe? Às vezes você está em casa e, sei lá, tá meio fraco na fé, tá meio perdido, não ora mais, passa o tempo, você não está mais lendo a Bíblia, sabe? O se conectar com a visão é o que traz unidade para a gente também, sabe? Quando a gente vê, né, todo mundo junto, todo mundo se envolvendo, todo mundo unido, assim como eu falei, o GC é um lugar, cara, de a gente ter essas conexões, de a gente fortalecer o nosso espírito, porque ali é onde a gente entende realmente o propósito da igreja, que é de se relacionar com as pessoas, e é assim que nós vamos alcançar, né, todo um povo. Amém? Então, estar disponível a Deus é dizer sim, sabe, em qualquer situação que a gente estiver. É a gente poder responder realmente ao propósito de Deus. E Neemias, ele não, né, como eu estava dizendo, ele não se moveu pelo impulso. Isso me chama a atenção está lá em Neemias 2 também, no final do capítulo 12, está no versículo 12. Neemias 2:12 diz assim: não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração, para eu fazer em Jerusalém. Então Neemias aqui mostra que Neemias ele tinha uma direção de Deus. Se a gente for parar para ver que Neemias ele não era um pedreiro, ele não era um engenheiro, como Neemias ele reconstruiu um muro, como Neemias conseguiu alcançar tudo aquilo que ele fez, sabe? Neemias realmente ele viveu um milagre, porque não tem como alguém reconstruir um muro que está destruído há 142 anos, né? Reconstruir um muro que é de 4 quilômetros de distância, de extensão, né? E eu acho que 10 metros, mais de 10 metros de altura, eu não lembro a medida certa de altura, mas ele reconstruiu tudo isso em 52 dias, sem saber nada, sem ser engenheiro, sem ter projeto. Mas realmente ele foi alguém guiado por Deus, alguém que ele ouvia a Deus, aquilo que Deus falava, e ele se movia diante daquilo, sabe? E ele foi pegando pessoas que também talvez não tinham qualidades para fazer aquilo. Ele começou a juntar as pessoas daquela cidade e chamar, não, você vai fazer essa parte aqui, você vai fazer isso, você vai fazer esse pedaço do muro. Ele ia juntando as famílias, ia reconstruindo o muro, ia fazendo, não, você vai ficar aqui porque você tem porte de arma, né? Não sei se tinha isso na época, mas ele tinha as pessoas que ficavam armadas. Por quê? Porque as pessoas queriam invadir aquele lugar também. Enquanto eles estavam reconstruindo aquele lugar, pessoas queriam destruir aquilo que eles estavam fazendo. Então eles pegavam também pessoas armadas e ficavam no muro, para poder estar ali no combate, né? Se viesse alguém, eles pudessem fazer alguma coisa. Então Neemias ele foi pegando essas pessoas e foi juntando elas,
sabe? E fazendo com que aquilo fosse real, aquilo pudesse acontecer. Então é assim que Deus ele quer fazer no nosso meio, sabe? Assim, Deus ele quer pegar a gente, sabe? Ainda que a gente não tenha capacidade para fazer algo, ainda que a gente não tenha, né, habilidade para fazer algo, se você se tornar alguém disponível, Deus ele vai te usar, sabe? Deus ele vai fazer com que você construa algo incrível, algo grande. Deus vai fazer com que a gente alcance, né, essa cidade, sabe? Nós não vamos alcançar, nós já estamos alcançando, né? Nós já estamos se movendo, já tem pessoas chegando, sabe? Já tem pessoas sendo alcançadas e nós não vamos parar, né? Quando a gente olha ali na história, existia 2 homens que sempre iam atrás de Neemias para tentar distrair aquilo que ele estava fazendo. Se a gente for ver, tinha o Salabate e o Tobias, acho que era esse o nome deles. Eles iam sempre tentar distrair o Neemias para poder ele parar de fazer aquilo que ele estava fazendo. Às vezes ele queria que eles tomassem café com o rei. Não, o rei quer conversar com você, vamos ali. Aí Neemias sempre tinha uma resposta para eles: nós não vamos parar o que nós estamos fazendo. Nós estamos construindo algo grande. Sabe, Neemias ele tinha uma convicção daquilo que Deus colocou no coração dele. Então nada fazia ele parar, nada fazia com que ele, né, fazia ele desistir daquilo que ele estava fazendo. Essa é a convicção que tem que ter no nosso coração, sabe? Que nós vamos alcançar a cidade, nós estamos alcançando a cidade. E nada pode parar a gente. Só basta a gente ter um coração sensível a Deus, um coração que é obediente a Ele, um coração que se submete à vontade dEle, que ouve, que para ouvir, sabe? Que não sai fazendo as coisas como quer, mas que para ouvir: Deus, como que eu faço isso? Porque ainda que seja tão simples, né, a gente falar que a gente precisa ouvir a Deus, a gente precisa falar que a gente precisa ouvir a Deus. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, né? Mas quando a gente se submete a Ele, quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, sabe? Deus ele pode fazer algo com coisa pequena. Deus uma palavra de Deus é suficiente para transformar algo, né? Uma palavra que vem dele, né, é suficiente para transformar um lugar, para poder fazer com que pessoas sejam alcançadas. Então a gente precisa estar sensível a isso. A gente precisa estar sensível ao que Deus quer fazer, né? Eu falei isso lá na reunião dos adolescentes, que era do Instagram, né? Eu falei, cara, se a gente não precisa entrar na trend de todo mundo, né? A gente pode entrar na trend ali trend é aquilo que está rolando, que está viralizando, né, na internet. A gente não precisa entrar nessas viralizações, né? Mas Deus ele pode nos dar algo que vai fazer isso viralizar e vai fazer isso alcançar pessoas, né? Então, se a gente se conectar com Deus, se a gente estiver sensível àquilo que Ele quer fazer, Deus ele pode fazer com que um vídeo alcance milhares de pessoas, né? Faz com que um vídeo alcance o coração das pessoas e vai fazer com que pessoas sejam alcançadas. Então, estar sensível a Deus é fundamental para que a gente cumpra o nosso propósito, sabe? Como eu estava falando no início, nós não estamos aqui à toa, né? Esse templo aqui não é à toa, esse templo aqui tem um propósito. A gente não pode vir aqui e achar que, todo domingo a domingo a gente está aqui todos fazendo a mesma coisa. Não, a gente tem um propósito, a gente quer alcançar a cidade e nós vamos. Né? Então, essa foi a história, eu resumi aqui a história de Neemias, né? Como Neemias ele obteve o sucesso, o que foi que me fez parar, né, para meditar e ver como Deus foi maravilhoso na vida dele, né? Como Deus ele se moveu na vida dele de forma sobrenatural. E é assim que eu penso, né, sobre essa igreja, sabe? Sobre a gente viver em amor, sabe? A gente ter compaixão pelas pessoas. Deus não vai enviar pessoas se a gente não amá-las, né? Deus ele não vai colocar pessoas aqui dentro para a gente cuidar se a gente não tiver esse coração, né, de querer, né, que as pessoas sejam alcançadas. Então a compaixão ela precisa queimar em nosso coração. A gente precisa amar as pessoas e a gente também precisa estar disponível, sabe, a se mover e a querer fazer com que essas pessoas sejam alcançadas. A gente não pode olhar só com pena para as pessoas, né? A gente precisa realmente ter disposição, disponibilidade. A gente precisa se mover. Eu estou fazendo algo e eu não vou parar, né? Nós queremos alcançar. E o outro ponto foi que nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos estar sensíveis, porque se nós estivermos sensíveis, se nós estivermos disponíveis e se nós amarmos as pessoas, nós vamos conseguir alcançar. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé. Falei bem rápido, acho que eu queria que vocês olhassem mesmo para vocês e pensassem um pouco sobre como você tem
se movido nesse propósito? Como você se vê nesse propósito? O que você se vê fazendo aqui na igreja? O que você se vê fazendo pela cidade? Como você deseja ser um instrumento de Deus para alcançar a cidade? Sabe, Deus, ele tem algo para nós. Deus, ele tem uma cidade para que a gente alcance. Deus, ele colocou isso no nosso coração, sabe? E você precisa entrar nisso. Você precisa entrar nessa visão, você precisa entrar com o coração disponível a isso. Comece a se ver fazendo as coisas. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.